Bom, pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a presença do Wesley, que representa aqui o Ministério da Educação. Wesley, nós estamos aqui diante de uma plateia muito nobre. São pessoas que trabalham nas secretarias estaduais e também os secretários. E, efetivamente, são as pessoas que vão servir aí de elo para os temas centrais que estão abordados nesse evento, que são a reforma do ensino médio, a Base Nacional Comum e tempo integral. E nós fizemos aí reuniões separadas, depois fizemos em bloco, e os questionamentos são muitos, são diversos. Mas nós priorizamos 6, mas os demais nós vamos também para a sala dialogar no momento oportuno. Então, eu queria te convidar aqui, essa é 1 hora, né? 1 hora para... Mas eu já agradeço aqui a tua presença. Obrigado, viu? Muito bem-vindo. Obrigado. Primeiro, estou muito feliz pelo convite. Parabéns, Edivan, por estar à frente do Concede. Tem feito um excelente trabalho no Ceará. A gente tem acompanhado muitas políticas públicas, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Eu também não posso. É do Goiás para o Brasil. Porque eu fazia parte da equipe do GT do Ensino Médio da Base Nacional Comum e tive o privilégio de ir para o Ministério da Educação. E isso, então, reflete o excelente trabalho que o Concede tem feito. Que estar no Ministério significa que foi a coroação de um trabalho muito significante, muito importante, que aquela equipe do GT do Ensino Médio e da Base Nacional Comum realizaram. Eu não podia deixar de falar isso e dizer que eu represento, nesses GTs, muitas esperanças e expectativas, e eu sei que as pessoas depositam em cima de mim essas esperanças de, à noite afora, a gente ficar comentando no ensino médio noturno quais são os caminhos para a educação que o Brasil precisava trilhar. Estou sempre à disposição de vocês, o Ministério está sempre à disposição. Eu quero justificar a ausência do nosso secretário, o professor Rosselli, ele está na Indonésia, mais o Lucas. O ministro ele está com uma agenda bem apertada e não pôde ficar. Nossa diretora de currículo, a professora Tereza, estava nos Estados Unidos, estudando e aprimorando para os novos programas que eu queria falar sobre educação infantil, alfabetização. E ela chegou ontem e ainda está tomando pé da situação vamos falar assim, desse horário que é horroroso quando você viaja desse fuso horário. Mas eu estou aqui à disposição para responder e, que for possível, nos ajudar. Que não for possível, nós vamos fazer o GT, vamos discutir e vamos caminhar. Obrigado pela oportunidade. Eu vou ajudar aqui. Sim? Eu vou ajudar aqui, então, a fazer a mediação das perguntas e das respostas. A ideia é que a gente tenha 2 minutos para a pergunta, 5 minutos para a resposta do Wesley, para a gente ter mais 5 minutos para um bate-bola de esclarecimento de algum ponto da questão que não veio ou alguma questão correlata que aparece a partir da resposta do professor Wesley. A primeira pergunta, que é uma pergunta relacionada à flexibilização curricular, seria a secretária de Educação, Vanessa de Tocantins, que faria. Como a secretária não está aqui, quem vai estar representando é o secretário Alessio, da Paraíba, e com o apoio, a Gilvânia também não está, que apresentou de manhã, mas aí Júlia, qualquer outro... não tinha te visto. Então, com o apoio aqui da Gilvânia, para qualquer esclarecimento que não tenha sido contemplado também, tá bom? Como a gente vai juntar 2 perguntas nesse debate da flexibilização curricular, o secretário Alessio vai ter 4 minutos para perguntar, o Wesley 10 minutos para responder, tá bom? Então, secretário. Cuidado aí, Alessio. Fala aí. Muito bom ele ter citado o ensino médio noturno, né? Não pode esquecer, ali foi um dos mais produtivos. Sobre flexibilização, né? Então, estou lendo aqui, vou ler aqui uma pergunta que veio do grupo técnico. Giovânia, né? Qualquer coisa me apoia, Giovânia me apoia aqui. Entendemos que os estados
serão os responsáveis por propor as diretrizes para a implementação dos itinerários formativos. Há um conceito formulado pelo MEC em relação à organização da oferta desses itinerários, pergunta. Parece haver um entendimento de que as 1.200 horas de flexibilização devem estar atreladas a um dos 5 itinerários. Nós entendemos que não é essa a proposta. Podemos trabalhar com um desenho inovador que permita o alcance para as diferentes especificidades de porte, de municípios e de regionalidades. Quer complementar alguma coisa, Giovanni? Contextualizar. Bom, enquanto isso, eu vou lendo logo a outra. Giovanni vem aqui, ela volta e comenta. Pode vir aqui para o lado, Giovanni. Aqui é o seguinte, com relação à flexibilização também, Wesley, como está prevista a relação dos itinerários com o Enem e o IDEB? Porque a gente vê que os itinerários, eles entram, mas eles estão soltos com relação à sua avaliação, à avaliação de qualidade, ao valor social. Qual é o valor social? Então, há algum, inclusive aqui foi discutido também, até itinerários consolidados, como educação profissional, não é? Houve um entendimento aí, por exemplo, que não entra na conta do IDEB. Já houve um entendimento, foi para frente, foi para trás, não, foi para trás, foi para frente, com relação ao Enem, né? O resultado do Enem para as escolas técnicas. Então, é nesse cenário aqui, porque nesse caso da reforma não tem só a educação profissional, né? Tem a questão da matemática, das ciências e tal. Então, como que a gente vai trabalhar isso daí? E há algum tipo de financiamento para o processo de implementação e formação de professores? Cadê Giovanni? Pronto, continuei. Então, Wesley, sobre flexibilização, a lei deixa clara, e todo mundo, isso aqui é um consenso já, da autonomia que os estados têm, que o sistema tem junto com seus conselhos. Isso é muito bom e, em alguns pontos, nos preocupa também, né? Então, depende muito de cada momento. Então, esse momento político, né, como que o Estado define aquilo dali, uma vez que é dada uma abertura muito, muito grande. Mas, compreendendo, para a gente começar a traçar e efetivamente ver o que deve ser feito, como que o MEC, né, qual é o conceito, qual é a diretriz que o MEC traz de flexibilização hoje, compreendendo as diversidades do nosso país, né, e a gente pensando nessa implantação e, de fato, Wesley, flexibilização para os alunos, né, eu acho que esse é o foco principal, porque em vários momentos a gente percebe a flexibilização para a rede, para o sistema, e que isso não vire aquilo que nós falamos pela manhã, inclusive uma desculpa para uma carência. Então, eu não tenho profissional daquela área, não vou oferecer aquele itinerário, mas ofereço aquele outro. Quais são as opções que eu estou dando para esses alunos? Pensando nesse Brasil diversos, né, onde a gente vai ter escolas, municípios onde tem especificamente uma única escola. Né? Como que a gente flexibiliza o currículo, oferecendo opções, né, para aqueles jovens, né, para essas juventudes todas que nós temos hoje, ouvi-los e, ao mesmo tempo, oferecer caminhos. Fica o nosso pedido, Wesley, também aqui, você citou na sua apresentação do trabalho que você fez com a base, o tempo, né? Só concluindo. Com a base. Então, o nosso pedido, Wesley, também em relação à BNCC do médio, que a gente possa ter também a participação, ou ao menos a socialização dos encaminhamentos que estão sendo dados, porque até então há uma relação muito grande, entretanto, uma ausência de informações em relação à base. Agora o Wesley responde. É isso, Bia? 10 minutos. Vamos tentar. Depois uma plaquinha vermelha. Tem uma plaquinha ali. Sou professor. Cadê a Regina? A Regina sabe que a plaquinha nem é. Eu preciso muito da plaquinha. Primeiro eu quero começar a fala dizendo assim sobre do ponto de vista da flexibilização dos currículos.
O currículo para o ensino médio no qual nós vivíamos, já estou falando que é o currículo antigo, olha como é que a lei faz com a gente fazer umas falas assim, né? Parece que foi ontem, a gente já falou o currículo anterior, né? Mas a LDB nos permitia não sonhar do ponto de vista de atender às diversidades desse país e principalmente das juventudes. O que a lei fez foi flexibilizar do ponto de vista... Eu participei de um debate na USP, e aí tinha uma arquiteta, nós estávamos falando especificamente do 5º eixo, que era informação técnico-profissional, e ela fez uma crítica no sentido positivo, de falar assim, não tinha que ser chamado novo ensino médio, tinha que falar reforma mesmo. E do jeito que está sendo posta, parece mais um puxadinho, que você não pede, por exemplo, um arquiteto ou engenheiro fazer uma sala mais adequada que possa atender essa juventude. Do ponto de vista, eu falei para ela, é o contrário. Porque nós tínhamos um ensino médio que parecia uma casa da Coab. Todo mundo morava na mesma casa, com o mesmo padrão para todo mundo. Ele não é flexível. Ele tem o mesmo formato e ele é replicado no Brasil inteiro. 13 disciplinas obrigatórias, independente se a sua família tem 10 filhos, 2 filhos ou 3 filhos, vai ter que caber dentro daquela casa. Não é flexível. Quando eu estava na frente da Superintendência de Ensino Médio de Goiás, a gente tentou fazer flexibilização do currículo. Mas tinha um problema muito grande. Nós tínhamos que ampliar a carga horária. Nós saímos de 3.000 para 3.200 para ter disciplinas optativas e eletivas, porque não cabia com 13 disciplinas na carga horária de 2.400 horas. Por isso que eu estou falando que era uma casa que já estava com o projeto pronto, acabado, e que você não podia ampliar. Qual que é o problema da flexibilização? Agora você tem um terreno que, de certa forma, são delimitados pela lei, até onde você pode ir. 1.800 horas para a Base Nacional Comum, atingir um mínimo de 3.000 horas para o ensino médio. Mas aí a flexibilização ela tem 2 pesos e 2 medidas. Se você for considerar do ponto de vista da flexibilização, ou você pode construir uma casa muito bonita nesse lote, nesse terreno, ou você também pode ser um medíocre o bastante de fazer um barracão. Isso vai depender muito mais do nosso esforço hercúleo que teremos que fazer para fazer a implementação. A lei não vai garantir a virada que nós temos que fazer para o ensino médio brasileiro. A lei não vai garantir isso. Senão, nós podíamos fazer uma lei e mudar a realidade da África. O que vai fazer e exigir de nós é um esforço hercúleo no ponto de vista da implantação e da implementação da reforma do ensino médio. Sobre esses 3 aspectos que foram muito bem pensados. Vamos falar um pouco das avaliações externas. A avaliação externa já estava sobre cheque, mas não pela reforma do ensino médio, mas pela Base Nacional Comum Curricular. A Base Nacional Comum e o debate da base, ela colocava 3 grandes coisas em xeque, que era os materiais didáticos, que nós tínhamos que reformular, porque a base está sendo mudada, a formação inicial e continuada dos nossos professores, que vai ter que ser formada em relação à base, e as avaliações externas, porque agora a base é a referência das avaliações externas. Do ponto de vista da flexibilização, como que o Ministério está se articulando para os casos das avaliações externas, como SAEB? Alguns cenários já estão sendo desenhados. Primeiro, na nossa decisão de que o Enem ele não dá conta de fazer tudo aquilo que estava sobre ele. Avaliar a qualidade da educação básica, mesmo que não era a intencionalidade do Enem, nunca foi essa, mas era utilizada para fazer a avaliação da qualidade da educação básica, certificação do ensino médio e ainda acesso ao ensino superior. Ele é acesso ao ensino superior, ponto. E, a partir desse ano, nós, do Ministério da Educação, não iremos soltar o Enem por escola, para não ter essa questão de ranqueamento. Vai ter as notas e tudo mais, porque ele é para ter acesso. Essa é uma das grandes mudanças. Em contrapartida com isso, o SAEB vai ser agora censitário. Todos os estudantes do 3º ano de ensino médio vão realizar a prova do SAEB. E ele, sim, que tem que garantir a avaliação da qualidade. Agora, o que nós iremos avaliar? No SAEB já está definido, língua portuguesa e matemática, base nacional comum. Ok. E o Enem? Vai ter que mudar. E como vai ter que ser mudado? A gente vai ter que aguardar alguns cenários se concretizar. Por exemplo, a base nacional comum, que estava no estacionamento, aguardando a reforma do ensino médio. Eu quero dizer que a decisão da Base Nacional Comum estar no estacionamento foi do próprio debate da base. Lá na comissão em Goiás, que eu fui presidente da base, um ponto nós chegamos e falamos assim, não é possível pensar num novo ensino médio, aliás, se a gente não tiver uma reforma do ensino médio. Não dá para a gente fazer uma grande virada, porque a gente acaba sendo refém das 13 disciplinas e da carga horária. E isso não cabe dentro do ensino médio, não cabia. Isso foi uma das coisas que saíram também da Base Nacional Comum. E acho que foi uma decisão muito lúcida do Ministério da Educação deixar a Base Nacional Comum.
no estacionamento, aguardar a reforma do ensino médio, que teve uma velocidade muito grande do ponto de vista da aprovação, para agora iniciar novamente os debates. Quem é responsável pela discussão da Base Nacional Comum dentro do Ministério da Educação é a nossa secretária de Educação, a nossa secretária executiva, a professora Maria Helena, que vai começar agora os debates sobre a base do ensino médio. Dia 6, nós estamos entregando a base do ensino médio para o Conselho Nacional do Ensino Fundamental, anos iniciais, educação infantil ao 9º ano, para o Conselho Nacional de Educação, mas dizer que uma pergunta que foi muito clara, que a gente precisa dar a resposta muito clara é obrigatoriamente que os itinerários formativos, do ponto de vista da flexibilização, aconteça? O que está posto na lei. Na luz da lei nós teremos uma base nacional comum, e a base nacional comum será a possibilidade de 5 itinerários. Agora, como serão esses itinerários? Primeiro, eu quero falar do ponto de vista do 5º itinerário, que é o ensino técnico e profissional. Não vamos pensar que todas as escolas do nosso país, do ponto de vista, elas têm perfil, do ponto de vista da sua especificidade, das suas características, de fazer a prática do 5º eixo. Não. Quem vai ter que fazer esse exercício, e aí já foi colocado na própria pergunta, são os sistemas de educação, que vão ter que fazer essa análise. Análise do ponto de vista específico da escola, se ela está num nicho que precisa desenvolver, do ponto de vista, o 5º itinerário, porque é muito importante para desenvolver aquela comunidade escolar e aquela comunidade exige, e eu vejo que é uma necessidade gigante, porque não era possível fazer anteriormente, antes da reforma do ensino médio, porque era, como diz a Nino, era um empilhadinho, eu sufocava o menino, eu tinha que fazer o ensino médio obrigatoriamente, mesmo que fosse integrado, e no outro turno fazer a educação técnica e profissional. Agora faz parte do currículo. Quanto do ponto de vista de falar, mas tem que ser os 4 ou 5 itinerários formativos? Tem que ser um desses itinerários formativos. A grande pergunta é, vai ter uma diretriz que vai nortear quais são os elementos essenciais que precisam estar em cada itinerário formativo, do ponto de vista da mobilidade dos nossos jovens, das nossas juventudes? Um exemplo, eu gosto muito de exemplo claro. Estou em Sergipe, um aluno está fazendo um itinerário formativo Ciências da Natureza. Esse menino muda para Goiás, e lá também tem um itinerário formativo na escola Ciências da Natureza. Esses itinerários formativos, do ponto de vista, existe uma coluna vertebral entre eles que garante sobre isso? Essa é uma discussão que vai caber após a aprovação da Base Nacional Comum, Conselho Estadual de Educação. Nós já estamos debatendo isso na Câmara Básica, da Educação Básica, no Conselho Nacional de Educação, que eu acho que vai merecer uma diretriz norteadora para que a gente tenha uma coluna vertebral para nortear o Brasil inteiro, desse ponto de vista, sem perder o que é essencial, a flexibilização. A gente não vai abrir mão do ponto de vista que agora é possível flexibilizar, mas isso vai ter preciso orientar, nortear. Então, esse é um dos caminhos que está sendo ventilado e está sendo debatido. Eu quero dizer, primeiro, que a gente precisa ter um pouco de calma. Nós estamos muito ansiosos. Em todos os debates que eu passei no Brasil inteiro, nós estamos precisando de cenários que precisam de se concretizar. E aí a gente está fazendo especulações, como se a gente pudesse ter uma bola de cristal, olhar para frente e falar assim, como que vamos fazer aqui hoje? Então, desse ponto de vista, a gente precisa entender que alguns elementos que nós precisamos definir, eles precisam ainda se concretizar. A Base Nacional Comum, quais são os elementos essenciais que estão contidos na base e que nós precisamos garantir em cada itinerário. E é possível, do ponto de vista, Gil, quando eu tenho uma escola única numa cidade, que não vai ser possível oferecer os 4 itinerários formativos, fazer itinerários integrados. Aí fala assim, mas ofertar um único itinerário não é prejuízo? E é o que nós estamos vivendo no ensino médio anterior. Um único itinerário para o Brasil inteiro. Agora nós estamos além. Eu acho que nós estamos no caminho, mas vai depender muito do esforço entre nós, e principalmente do GT e a participação do CONSED na discussão de como nós vamos começar a fazer a implementação da reforma do ensino médio. Espero ter... É possível, na visão do MEC, não é, ter, sim, o integrando as várias ênfases, né? Ok. Eu acho. E agora? Passa para a próxima. Antes da próxima pergunta, eu queria complementar, vou gastar 1 minuto. Nós estamos desenhando um projeto piloto, com a CETEC, onde nós queremos fazer algo muito importante quanto ao 5º eixo. Nós temos os institutos federais, que, do ponto de vista do conhecimento, não só humano, mas do conhecimento para o 5º eixo, poderá muito ajudar. Por exemplo,
Eu estive em Campo Verde, lá em Minas Gerais, que tem uma única escola, Gil, e próximo dessa escola tem o Instituto Federal Rural. Do ponto de vista, a gente pode ofertar o 5º eixo em parceria, porque a lei permite. E aí eu posso ter 2 itinerários na escola e mais um terceiro no Instituto Federal. Isso é o perfil daquela comunidade e vai atender muito bem a realidade daquela juventude. A gente vai ter um próximo tópico, Isley, que vai tratar do ensino técnico profissional. Mas antes, eu gostaria de fazer uma complementação, já que eu participei aqui dos debates dos 2 grupos. Primeiro, a gente consensuou esse entendimento da autonomia dos estados no desenho de uma arquitetura dos itinerários. Então, estamos consensuados em relação a isso, Com certo? certeza. E a ideia vai nessa linha que a gente discutiu aqui, que este grupo possa construir diretrizes em parceria, portanto, com o Ministério, com o Conselho, com quem seja importante, para a construção dessa arquitetura. A questão central que a gente debate aqui é que o entendimento em torno da proposta de itinerários, ela deixa brecha. Existe uma forma de você olhar para isso, que é a diversificação de itinerários, e aí você, de uma certa forma, passa de 1 para 5 ensino médios, né? E aí, como a Gil traz, parece muito mais uma flexibilização do sistema do que do aluno, né? Do que escolha dos alunos, ou se a gente pode trabalhar, e é isso que nós estamos entendendo, que a flexibilidade ela se dê através de um conjunto de oferta que permita ao estudante escolher. Então, quando a gente abre para crédito, módulos, que são um dos parágrafos da lei, ela diz que essa flexibilização pode ser ofertada desta maneira. Ou seja, o entendimento nosso é que o aluno possa fazer X créditos de aprofundamento em matemática, mas que ele também possa fazer X créditos de aprofundamento em ciências da natureza e que ele possa fazer X créditos em projeto de vida, X créditos, por exemplo, em mentoria para a escolha do itinerário dele. Quer dizer, um pouco a pergunta é poder consensuar com vocês que a gente caminha também para um entendimento mais amplo de itinerários, porque há um entendimento que, se ficarmos em 5, a crítica é enorme em relação a isso, o potencial de desigualdade é enorme, porque traz muitos desafios do ponto de vista da possibilidade de implementação, atendendo a essa toda a diversidade. Então, se o que a gente pensa enquanto concede aqui, estou dizendo a partir da discussão que foi feita, é poder criar um grupo que discuta uma proposição que não necessariamente será de diversificação. Isso está dentro do entendimento. E está dentro desse nosso sonho, porque, do ponto de vista, essa é a intencionalidade da maior flexibilização. Se eu voltar ao exemplo do nosso terreno, eu estaria construindo uma mansão muito linda. E aí eu teria a possibilidade... O que vai definir eu, estudante, de que minha formação foi mais ciências sociais ou ciências humanas? Foi o caminho e os créditos que eu fui compondo quando eu olhei para o meu currículo, o meu perfil é que eu tenho um perfil de ciências sociais. E quando eu fui desenhando o meu caminho, o meu perfil é um perfil mais da área de matemática. E isso mas eu quero deixar claro, isso vai depender da especificidade de cada sistema de ensino e a realidade de cada comunidade escolar. Talvez isso não seja a realidade da forma de flexibilização do ponto de vista tão diverso assim, inicialmente para todos. E nem dizer que nós vamos ter que fazer essa implementação simultaneamente em todas as escolas. A lei deixa claro que há um período para a implementação. Muito obrigada. Posso, então, considerar concluída aqui nosso primeiro ponto de discussão? Então, eu convido agora... Ai, me deu um branco que eu estou sem meu papel. Quem está com a pergunta 3? É a Fernanda, que vai fazer a pergunta sobre ensino técnico profissional. É porque a 1 e a 2 a gente juntou agora nessa primeira parte. Fernanda vai ter 2 minutos para perguntar, o Isley 5 minutos para responder e depois 5 minutos para novas questões a partir da resposta. Então, boa tarde a todos. A pergunta do grupo, professor Weasley, começa assim. A ênfase
da educação profissional é para a oferta de cursos técnicos para além dos cursos de formação inicial e continuada e de qualificação profissional? Se sim, como compatibilizar o tempo e o financiamento? Uma vez que a política que o MEC lançou recentemente, que é o MedTech, ela é concomitante, diferente do que a expectativa dos estados, que seria uma política de integração. Além disso, como será a operacionalização de repasse do Fundeb para investimento em manutenção, em laboratórios, para a gente atender o nosso número ampliado e diversificado de escolas? Pergunta. Muito bom, Fernanda. Olha, faça que nem a Fernanda. Vou de trás para frente, Fernanda. Primeiro eu vou falar do financiamento, porque para fazer a prática do 5º eixo e de trazer para a realidade da nossa juventude a parte técnica e profissional, nós não podíamos financiar essa parte porque não cabia dentro da educação básica. Ela é segregada, ponto. Com a reforma do ensino médio, mexeu na lei do Fundeb e agora é possível fazer o financiamento do 5º eixo. Então, é possível, se uma comunidade escolar for ter o 5º eixo, é possível transferência de recursos, não só da parte da alimentação escolar, livros, é possível fazer o investimento. Agora, outra pergunta que a gente tem que fazer, mas qual é o volume de investimento que o Brasil é capaz de fazer, do ponto de vista de oferta de cursos técnicos e profissionais, e vamos falar daqueles que têm, de certa forma, a gente pode pegar um exemplo dos que estão relacionados com ciência e tecnologia, onde tem que fazer investimento pesado em laboratórios. Há saídas, parcerias, e a lei prevê isso. Eu posso fazer parceria com instituições de ensino, seja ela privada ou seja ela pública, para fazer isso acontecer. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, o Sistema S de Ensino, que tem caminhões que são laboratórios perfeitos, laboratórios móveis. Esses laboratórios são laboratórios reais, só que estão adaptados para um ambiente que se move. Eu posso ter, dentro da minha rede de ensino, um curso técnico em química industrial, em que parte da carga horária dele ele tem que cumprir horas práticas, mas não significa que ele tem que ter aula todos os dias da semana. Pode ser que ele tenha que ter aula uma vez por semana e esse laboratório pode ser móvel e pode atender um conjunto X de escolas. Ponto. Do ponto de vista, a gente tem que fazer outra pergunta. Implementação de laboratórios fixos gera um custo que no futuro pode te cobrar essa fatura. Por que eu falo isso? Eu vim de redes públicas estaduais. Suponhamos que eu coloco o curso técnico, já conversamos isso com o Pérez, curso técnico, por exemplo, na área de saúde. Montamos um laboratório muito perfeito numa região de ensino, no interior, que precisa desenvolver isso. Fizemos pesquisa, análise, está precisando fazer isso. Gasta-se um investimento, é um investimento altíssimo dos laboratórios, começa o mercado a ficar saturado do ponto de vista da formação de profissionais nessa área. Como que eu vou fazer com esse laboratório? Eu vou colocar ele aonde? Ele não é móvel, ele está fixo, e, de certa forma, eu estou fazendo um mais investimento público. Então, há outros caminhos que eu preciso desenhar, e a gente precisa avançar. Do ponto de vista, tem laboratórios que são virtuais e conseguem garantir um aprendizado, talvez até melhor do que muitos laboratórios físicos. Não estou falando daquele que tem que mexer exatamente com uma mistura química ou com outra, mas que eu tenho que fazer montagem do experimento, onde que o estudante virtualmente tem que ir lá na estante, pegar o experimento, montar o experimento dá errado, ele tem que devolver na estante, tudo virtual, e montar de novo. Eu posso replicar esse experimento N vezes, porque ele é virtual, e com isso eu posso garantir a aprendizagem. Um exemplo muito clássico disso é o que a Amazonas faz com mediação tecnológica para garantir aprendizado. A gente tem que lançar mão de outras tecnologias. Agora, quando você fala do tempo para que possa acontecer essas formações e que o sistema de ensino consiga praticar esse eixo, vai depender muito da especificidade de cada sistema de ensino e das relações que ele vai ter e das parcerias que eles vão ter. Vamos pegar exemplo aqui, o significativo de São Paulo com as escolas Paulo Souza. É um avanço muito significativo, mas não é realidade para outros lugares do Brasil. Cada estado vai ter que desbruçar, por isso que eu volto a repetir. A implementação da reforma do ensino médio, do novo ensino médio, vai nos exigir um esforço muito grande para que nós possamos colocar na prática aquilo que é possível fazer e que nós sonhamos fazer. E não perdendo algo que, para mim, é primordial no novo ensino médio, o foco, o estudante.
Não dá para que o estudante ele seja reflexo de todo um sistema, porque hoje o estudante ele é reflexo até do próprio horário, que não fecha, e aí ele tem 2 aulas de matemática, 2 aulas de física e 2 aulas de química. Ele é só reflexo. Esse horário não é porque também a escola queria que fosse assim, porque o professor de matemática, de física e de química não tem outros horários, e aí só coube fazer esse tipo de horário. Mas onde que ficou o jovem no todo o processo? Ele ficou resultado de todo o processo. O que eu vejo com o novo ensino médio, o que o Ministério defende, é que agora é possível atender a especificidade. Ser democrático não é atender os desiguais iguais, atender os desiguais de forma desiguais. E na flexibilização do ensino médio é possível. E o 5º eixo não é dizer que nós temos que fazer ensino técnico e profissional no Brasil e todas as escolas, e agora o ensino técnico e profissional é a solução e a panaceia da educação. Não, ele é uma das possibilidades. E é também agora uma realidade para os nossos jovens. E tem muitas instituições de ensino, está aqui o professor Pérez, que tem feito um excelente trabalho lá em Goiás, que nós discutimos isso, que os jovens não têm condições de cursar porque não cabia dentro da escola e nem no currículo do jovem. Agora é possível. Ok, eu queria deixar registrada, apenas como a critério de sugestão, que nós já temos hoje um programa bem fortalecido, mas que eu acredito que ele poderia ser modificado na questão do financiamento, que é o Bolsa Formação, uma vez que ele está destinado 100% a custeio. Isso é preciso ser revisto, a gente precisa investir em laboratórios, sim, eu volto a insistir. Conheço os exemplos que você citou no caso de laboratórios móveis, mas ainda tem muita fragilidade nesse laboratório, porque é preciso um bom gerador para funcionar esse laboratório móvel, dependendo da máquina que vai estar rodando ali dentro. Nós temos situações em escolas que não têm condição de rodar isso. E aí eu vou citar o Distrito Federal, acredito que isso deve acontecer em outros estados. Nós temos 90 escolas de ensino médio. Destas, apenas 8 estão aptas a receber a educação profissional. É a nossa realidade. Quando a gente possibilita o estudante escolher o eixo que ele quer cursar, eu não posso me limitar a 8 unidades escolares. Você citou no início que as SEDUCs vão ter que se organizar para verificar as condições de oferta. Eu acho que a proporção agora é contrária. A gente deixou aberto para o estudante escolher o que ele quer fazer. Não é a SEDUC que vai determinar. A gente não tem que ter o olhar para o aluno. E se a maioria dos alunos quiser seguir esse itinerário? É aí que eu pergunto, onde é que está o Ministério da Educação no financiamento desses espaços? O que a gente tem hoje não consegue garantir essa oferta. Obrigada. De nada. Pode. Primeiro, ele estava no lugar onde ele não podia financiar. Ponto. Para o início da nossa conversa do Ministério da Educação, o eixo de ensino técnico profissional não é a realidade para o nosso jovem. Só é possível porque a lei mudou. E agora cabe no bolso. É lógico, nós vamos ter que responder o problema do financiamento. Mas nós estamos discutindo aqui, Fernanda, essa possibilidade de atender a juventude porque houve a reforma do ensino médio. Porque se no ensino médio não podia nem sonhar. Se foi possível sonhar, porque fomos corajosos no passado para flexibilizar a lei. Isso a gente tem que garantir isso e tem que nos olhar para adiante. E agora a gente pode, sim, o Ministério da Educação tem, nós temos recursos que nós precisamos alocar de forma correta. O Mediotec, por exemplo, que você citou, ele só foi lançado porque a reforma do ensino médio ainda não tinha acontecido e precisava lançar o recurso porque ele é oriundo de 2016. E a gente tem que empenhar o recurso. Porque senão a gente perde o recurso, volta para o Tesouro e quem sabe como é difícil captar recurso para a educação. E a gente precisa empenhar o recurso. Mas ele já foi pensado numa proposta de passar por mudanças e atender a reforma do ensino médio. Agora, eu acho que nós estamos caminhando de forma mais sólida, não caminhando cada um para um lado separadamente. Agora, o ensino médio dá as possibilidades, do ponto de vista, a CETEC vai ter que sentar com a SEB, está acontecendo essa fala. Estive há uns 20 dias atrás sentando com a Francis Mara, que é a coordenadora do Mediotec, e ela falou uma frase que para mim me assustou. Wesley, é a primeira vez que a SEB senta com a CETEC. Só sentou e começou a articular, do ponto de vista da educação básica para resolver alguns problemas, porque a reforma impôs que tem que conversar, porque agora nós temos o foco no nosso estudante. E eu acho que nosso problema não é recurso. Eu acho como utilizar o recurso que temos de forma eficiente. Essa é a pergunta que nós vamos ter que responder. Continuando no assunto do ensino técnico, eu convido a secretária Rejane, do Piauí, para fazer nossas questões aqui relativas a notório saber.
ainda no contexto da quinta ênfase. Bem, boa tarde a todos. Wesley. A pergunta é sobre o notório saber. Existem lacunas de entendimento com relação ao tempo do contrato, equiparação salarial, possibilidade de pagamento via Fundeb e formação dos profissionais de notório saber. A pergunta que eu faço é: como será a regularização e a avaliação do notório saber? Como o MEC formula resposta a essas questões? Ela economizou também, hein, Ana? Tá. Dê mais tempo. Boazinha com você. Rejane, tem algumas coisas que eu tenho participado no Brasil e parece que só surgiu depois que fomos falar sobre o novo ensino médio e falar sobre a lei. Eles estavam adormecidos, ressuscitaram de repente. O notório saber sempre foi uma prática no Brasil, do ponto de vista técnico e profissional. A gente não pode fechar os olhos nesse ponto. A parte da ciência e tecnologia já fazia essa questão do notório saber e reconhecia esses profissionais. Eu vou falar para vocês que nos institutos federais já houve concurso profissionais com notório saber, que não tinha formação no e que fosse reconhecido e que o curso que ele fez anteriormente fosse reconhecido pelo Ministério, Conselho Estadual de Educação, e ele que tinha que ter habilitação em tal área. Estou falando de cursos práticos. Agora, do ponto de vista, junto com o notório saber, a gente tem que falar sobre complementação pedagógica, que isso aqui não está desassociado, que é outro debate caro e que nós enfrentamos no Brasil, que também não é novidade, a complementação pedagógica. Teve parceladas no Brasil, as pessoas poderiam estar formadas numa área, fazer parcelado num curso de 2 anos e teria licenciatura na sua área, para ministrar a sua área, e habilitava ele para ser professor. Notório saber, não pode ser professor da Base Nacional Comum e nem da parte propedêutica, vamos dizer assim. Ele é específico. Vou dar um exemplo. Eu acho que todo mundo sabe. Eu tenho um curso técnico de design de interiores. E parte desse curso técnico tem uma carga horária que é a manipulação da madeira e a utilização dos equipamentos que eu vou ter que fazer. Eu tenho um cara que é marceneiro, que estudou no Sistema S de ensino e que é um excelente profissional. Ele tem que ser reconhecido, o sistema de ensino vai ter que reconhecer ele, o Conselho Estadual de Educação vai ter que reconhecer a instituição no qual ele passou, e ele poderá, por exemplo, dar uma carga horária de 40 horas do uso da prática da madeira e os instrumentos ali, bigorna, serra tico-tico. Estou falando da parte prática, não é da parte propedêutica em si. Porque se for da parte propedêutica, no mínimo ele tem que fazer complementação pedagógica para entrar. E a gente sabe que nesse país, não mais só do ponto de vista da química, da física e da biologia, que sempre falou das áreas duras, né? Não mais, mas o professor hoje está ficando escasso. Nós precisamos investir na formação do professor. Esse é um outro ponto, que a reforma vai mexer profundamente. Porque lá está claro na reforma do ensino médio que a formação dos professores agora tem que também atender à Base Nacional Comum Curricular. Agora a gente tem que também saber ensinar para quem ensinar. E do ponto de vista do notório saber, está muito claro na lei. Quem vai regulamentar isso são os sistemas de ensino, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação, Secretaria Estadual de Educação. Não vai ser um cidadão que não tem um conhecimento específico do ponto de vista do conhecimento técnico e prático que vai começar a dar aula para os nossos estudantes. Isso tem que ser reconhecido pelos Conselhos Estaduais de Educação. Por isso que o esforço da implementação não é o esforço da Secretaria Estadual de Educação, que tem 80% das matrículas do ensino médio. Não é um esforço do MEC em induzir políticas como, por exemplo, o ensino médio em tempo integral, o programa Ensino Médio Inovador. E, do ponto de vista curricular, a reforma do ensino médio não é tão nova assim. Porque, do ponto de vista de redesenho curricular, o MEC já induz o redesenho curricular desde 2011, com o programa Ensino Médio Inovador. Só não era possível inovar porque o ensino médio era engessado e não podia fazer parte... Olha bem, tinha escolas técnicas fazendo excelentes trabalhos, mas não podia participar do programa Ensino Médio Inovador. E são inovadoras. Por quê? Porque o ensino técnico e profissional não fazia parte da educação básica e não configurava ela como política de indução. Agora a gente vai poder induzir políticas como essa. E o notório saber, ele precisa. Por exemplo, o secretário Rosselli, ele sempre usou um exemplo lá do Amazonas,
que é até a maior embarcação em águas doces. E quem faz e constrói e detém a tecnologia de construir esses barcos são pessoas que não têm nenhuma formação e que são passados de outro para outro. E como que a gente vai desenvolver economicamente, do ponto de vista do conhecimento também, garantir um conhecimento profissional para aquele povo, para aquela comunidade, se a gente não também aderir a essas coisas? Nós temos que regulamentar. Esse é um esforço que nós teremos que fazer para garantir a qualidade, não perder a qualidade. Não vamos deixar construir os barracões no fundo dos nossos lotes. Acho que a outra pergunta também é com relação à possibilidade de pagamento via Fundeb desses profissionais. Tá. Primeiro, é que isso nós vamos ter que estudar como que vai ser esse pagamento sobre questão do Fundeb, porque agora o Fundeb poderá financiar o 5º eixo. Agora, se isso for regulamentado, de que forma isso pode ser pago? Não sei, mas tem outras estratégias para sair, porque são tão pouco, e é uma carga horária que talvez são tão específica, Bolsa Formação, um Pronatec específico, dá para fazer isso. Uma das coisas que o Ministério da Educação não vai abrir mão, da qualidade e financiamento de profissionais que não seja com característica na área de educação. E isso tem que ser regulamentado. E isso o Ministério da Educação já está conversando com o Conselho Nacional de Educação, que tem uma resolução que está passando por uma revisita, que é da parte técnica e profissional. Deixar claro que, quando a gente vai na LDB, o que a reforma fez, mudou linhas, e especificamente do ensino médio, e pincelou algumas coisas do ensino fundamental. Mas lá tem uma parte específica do ensino técnico e profissional, que é da característica do curso, da garantia da qualidade. Muitas das coisas que nós estamos perguntando aqui, nós temos que olhar lá, porque lá está muito bem característico de como eu garanto a formação em um certo eixo. Quando eu falo num eixo de formação de química industrial, em qualquer curso que eu tenho, ele tem ali as qualidades mínimas que tem que existir. Ali já vai sair insights para os Conselhos Estaduais de Educação e Nacional para regularizar o notório saber. Que não é uma prática que iniciou agora, ela já existe. Eu quero deixar claro que nós estamos agora, na verdade, no intuito de regulamentar para garantir a qualidade. É outro caminho. Por último, eu achei muito interessante a experiência do Ceará, né, com o próprio Dilvan, quando eu estive lá conhecendo... Sim, ensino técnico profissional, exatamente, escolas. as escolas profissionalizantes. A contratação desses profissionais via OS, porque eu acho que traz um grande benefício. Por exemplo, lá no estado do Piauí, nós temos um problema seríssimo, no sentido da gente tornar de forma permanente, vamos dizer assim, porque há uma cobrança, evidentemente, da comunidade escolar com relação à assiduidade dos professores da área técnica. E aí, quando você vai para o interior, dependendo dos cursos, você não encontra esse profissional, mesmo a história do notório saber, de forma, vamos dizer assim, fácil. Então, como dar resposta célere, rápida, no sentido de que a gente possa colocar um professor que não está indo, um professor que saiu. Eu achei muito interessante nesse quesito aí, nessa questão da contratação e da celeridade na reposição dos professores que não querem mais lecionar. Eu, como profissional da educação, sou professor da Secretaria Estadual de Educação de Goiás. Vou falar como professor agora, não como Ministério da Educação. Eu sou a favor das OS. É um sistema não engessado, possibilita você melhorar no intuito de garantir a qualidade. Mas tudo passa por como vai ser a implementação. O Goiás está fazendo um debate que já passa mais de 2 anos para fazer a implementação de OS nas escolas públicas estaduais de Goiás. Ceará já tem experiências exitosas na parte técnica e profissional. Nós temos hospitais que têm desde experiências exitosas a fracasso. Agora, do ponto de vista do Ministério, nós vamos ter que olhar essas práticas inovadoras que são possíveis e de como nós podemos induzir de forma a garantir a qualidade e que a gente não possa criar um ciclo que, para mim, é muito caro, Rejane. Eu participei agora de um debate no Conselho Nacional de Educação, onde que nós pensamos quais são os cursos que nós tínhamos que ter com a educação brasileira. E colocaram assim, 2 professores na sala de aula de educação infantil, no máximo 15 alunos, que era um caqui estrela, custo aluno qualidade. E nós chegamos no resultado de 5,6% do PIB. Aí eu pensei que nem ia caber dentro do nosso PIB. Chegamos no resultado de 5,6%. Porque nós estamos, mais uma vez, o problema não é só o recurso público. O sistema engessa.
ele é burro e não permite a gente inovar em alguns aspectos, do ponto de vista em olhar para o estudante. Eu tenho experiências de algum ponto de vista de escolas, principalmente da parte técnica ou que está na zona rural, em que secretaria coloca alguém de moto atrás do ônibus, que os professores estão indo para dar aula, porque ele pega o ônibus aqui, passa um pouco, ele desce do ponto, já assinou a ficha de frequência dele e não foi dar aula. Aí depois eu fico na rua gritando que eu preciso de qualidade. Eu, como profissional de educação, eu luto muito mais pela questão do respeito social e do meu valor social. Mas eu acho que nós podemos inovar com essa lei, olhar para experiências como o Ceará, replicar elas, e o Ministério da Educação, nós precisamos, Goiás, verificar como vai ser a experiência de OS e outros lugares, mas experiências exitosas. Com certeza, né? Obrigada. Das OS do Ceará, eu ia falar isso agora. Então, vou passar aqui a palavra porque não é para o contratação de secretário professores. Aqueles candidatos que foram citados e pegam o direito de resposta, eu, enquanto secretário, sou contra o OS do serviço público. Totalmente contra. Certo. Totalmente contra. O que existe no Ceará é somente uma seleção de professor feito para a OS. Eu defendo, sou 100% contra a OS no serviço público. Tá? Mas, por exemplo, as universidades possuem OS, né? Ok, mas só para deixar bem claro. Certo. Eu não quero ter esse pecado aí na minha vida na profissional. Na sua vida profissional, né? Então, por deixar claro, né, Divan, Ceará, eles não pagam professores. O que eles contratam é a questão da seleção dos profissionais da educação. Mas toda a questão é Fundeb e do plano de lei e carreira. Da área técnica. É isso. Não, mesmo da área técnica também. E só faz a seleção. Wesley, eu acho que aqui em relação ao tópico, né, do ensino técnico, a gente encerrou as perguntas, mas acho que fica aqui como uma posição, então, do Concede. O Concede, já desde o ano passado, vem discutindo no âmbito desse GT do ensino médio, no qual você participou de algumas discussões, né? Quais orientações, quais encaminhamentos para a gente poder efetivamente tornar a quinta ênfase uma possibilidade para os jovens, sem perder qualidade. E acho que é muito importante o que você cita aqui, né, da articulação da SEB com a CETEC, mas acho que, de novo, o Concede tem muita história construída, tem muita proposição a fazer, acho que vale um diálogo aqui com a gente, com as experiências que já acontecem, porque as questões de financiamento de infraestrutura são importantes, a gente poder bolar, criar, dar diretrizes para uma arquitetura disso, que entenda que tipo de curso que eu consigo com determinada infraestrutura, que tipo de curso vai me exigir uma infraestrutura muito maior e o quanto que isso impacta no planejamento da minha expansão, né, do ensino técnico, isso é uma questão importante. E a questão do financiamento do Fundeb, acho que a gente também pode, o Concede tem muito a contribuir, porque é quem efetivamente executa esse recurso e tem uma posição aqui que o dinheiro não dá, né? Bom, então seguimos aqui para o nosso próximo Antes de fazer a próxima pergunta, porque eu falei como a questão de eu, professor. Agora, o Ministério da Educação não tem a questão dos OS. Isso é prerrogativa do sistema de ensino. Nós respeitamos o Pacto Federativo e não é a nossa incumbência do Ministério da Educação de falar sobre essa questão, se ela é mais efetiva ou não é mais efetiva. A lei permite, em alguns aspectos, em outros aspectos tem sistema de ensino que estão querendo avançar, mas o Ministério da Educação, ele é bem claro em respeitar os pactos federativos quanto à autonomia de conduzir o sistema de ensino. Ótimo, obrigada. Então, eu convido a Rovena para vir aqui apresentar a pergunta relativa ao ensino de tempo integral. Rovena, técnica do Maranhão. Da Bahia. Então, boa tarde a todas e a todos. Wesley, boa tarde. Representando aqui o grupo dos coordenadores técnicos da política de fomento à educação integral, algumas perguntas e angústias, né? A gente tem vivido desde outubro de 2016 nos nossos estados a implementação. E algumas angústias elas foram aparecendo no nosso grupo. Eu acho que, inclusive, em momento oportuno, a gente vai ter
esse espaço com o Ministério de debate e de sanar algumas dúvidas nossas, mas a verdade é que a gente já está caminhando e muitas angústias elas apareceram aqui para nós. Então, algumas elas perpassam pela questão do financiamento, né? A questão da execução de recurso financeiro. E aí, quando você o tempo inteiro insiste falando da autonomia dos municípios, ou dos estados, das secretarias de educação, no nosso caso da política de fomento, a gente não sente, em certa medida, essa autonomia, né? A gente não consegue identificá-la na execução nas secretarias de educação. Então, as perguntas são no sentido de: existirá flexibilização para os critérios de matrícula e números de matrícula, porque a gente vive aí a angústia nos estados da quantidade de estudantes por escola, né? Primeiro ano, 120, de forma gradual, 120 estudantes. 350 para o universo da escola, primeiro, segundo e terceiro ano. Muitos estados, as escolas, a gente não consegue alcançar os 120 ou os 350. A portaria ela é bastante rígida, não tem espaço e diz que tem que ser isso. Existe alguma ideia de repensar a questão? Porque os estados eles já vêm fazendo uma conversa, existe todo um movimento nas comunidades, nos municípios, nas comunidades escolares, famílias, pais, de sinalização de que essa escola é lá em tempo integral. Se ela não alcançou os 120 alunos, por exemplo, que a gente tem na Bahia esse caso, se não alcançou os 120 alunos, o que vai acontecer com essa unidade escolar? O MEC tem pensado em critérios de flexibilização para a descentralização de recurso. A resolução 7 do FNDE, ela diz que o recurso é para a Secretaria de Estado. E a Secretaria de Estado não pode nem passar para uma conta específica no caso das unidades escolares. Isso, em certa medida, acaba atrapalhando e atrasando a execução financeira, porque a gente tem que passar por um processo licitatório, entre outros. Plano de ação para a execução financeira. Flexibilização, existe alguma conversa nesse sentido para a flexibilização do plano de ação da execução financeira? E a última pergunta é da questão da orientação para as prestações de contas. A gente ainda está um pouco órfão nesse sentido, né, da questão da orientação da prestação de contas. Gente, é isso, meu grupo, por favor. Obrigada. Faltou para a AMI. Exato. A gente identificou... Eu posso deixar o ProEMI para o final, porque eu vou usar uns 5 minutos, que eu já até tinha pedido me ceder, eu vou trazer aqui algo muito interessante para vocês. Mas antes é só uma ponderação. Tá. A gente tem o ProEMI hoje, na Bahia, vou dizer a Bahia, 417 unidades escolares. Tá, 417 unidades escolares. Essas unidades escolares, elas recebem dinheiro, o repasse direto do MEC, via PDDE. As nossas escolas do programa de fomento, da política de fomento, não recebem esse recurso. Isso tem, em certa medida, causado uma estranheza e uma dificuldade na nossa rede. Então, existe algum diálogo, alguma conversa? Como é que a gente pode fazer esse movimento entre ProEMI, fomento? Enfim, acho que é isso. E primeiro, eu quero dizer que eu fico feliz em saber que o ProEMI tem essa capilaridade, essa aderência às redes, porque eu defendo o ProEMI desde 2011, que eu era um dos primeiros coordenadores do Programa Ensino Médio Inovador, com 12 unidades escolares lá em Goiás, e finalizei com 585 escolas. Nós trabalhamos... todo o sistema foi construído com os coordenadores participando, todas as etapas do processo foi construído junto com o CONSED e o GT do ensino médio. Por isso, quando a gente falou que estava discutindo projetos pilotos com a CETEC, é porque nós estamos falando de casos específicos. Porque não é, eu já considero o Ministério da Educação que a parceria com o CONSED e IGTs, seja ele do ensino médio, seja ele de fomento às escolas de tempo integral, e seja quais são as políticas, isso é primordial, imprescindível. Isso é do ponto de vista. Eu vou tentar... do ponto de vista, nós temos que entender um problema gigante de autonomia e controle do uso do recurso público. Se a gente não entender isso, a gente pensa que a gente pode fazer tudo, e não é bem assim, porque tem um carimbo, tem a chancela do que a gente pode utilizar. Isso é árduo. Eu fiquei muito emocionado, eu falei isso publicamente na webconferência, quando a Laura publicou, porque ela trabalha tanto, para o fim dessa escola. E aquilo lá tem uma frase muito forte, porque atrás daquilo lá tem noites mal dormidas, porque ela tinha que entender usar o recurso correto para construir aquela linda escola, e economizar cada centavo, os percalços de fazer uma licitação, que é os controles do uso do recurso público. Não tem como fugir. O que nós temos que criar? Caminhos de aprender a
a interiorizar essas dificuldades com naturalidade. Se a gente não fizer isso, nós vamos sempre utilizar para o recurso público como algo que não poderia gastar. Eu lembro em Goiás uma experiência, onde que tinha 12 escolas de ensino médio inovador naquela época e ninguém mais queria o recurso. Tinha escola que pegaria R$100 mil, mas não queria o recurso, dinheiro direto na escola, porque ela teria que prestar contas. Foi um trabalho muito grande no ensino médio, das pessoas que trabalham na Secretaria Estadual de Educação, em capacitar, formar, orientar e dizer, esse é o caminho onde que a gente legitima a autonomia da unidade escolar. E onde que você precisa fazer isso. Eu sei que você é professor, que virou gestor e que não tem formação para prestação de conta, mas nós vamos ter que garantir isso. O Ministério da Educação fez N políticas de formação para garantir essas orientações. Por que eu estou falando essa frase? Porque quando a gente fala do programa de fomento da escola de tempo integral, a gente tem que ver qual é a intencionalidade do programa. Primeiro, induzir a educação em tempo integral das nossas redes. Se é produzir a educação de tempo integral nas nossas redes, tem alguns percalços. Estrutura física. Refeitório. Como nós vamos garantir um menino de uma educação integral de qualidade, que não seja um puxadinho e que não seja um depósito de menino? Porque eu vim de secretário de Educação e eu vi isso muito. O Mais Educação, por exemplo, tinha uma série de críticas sobre essas questões. Para isso, é preciso você olhar para os instrumentos de controle do recurso público e dizer de que maneira a gente pode garantir a eficiência desse recurso. No repasse para a secretaria, você pode. Porque você, de certa forma, pode olhar para a sua rede e, no plano de ação, detectar quais são suas prioridades. Porque quando você descentraliza de forma... Aí eu estou falando que aí vinha direto do Ministério da Educação de forma descentralizada, como do PDD, você cria um critério que não respeita as especificidades das secretarias. Porque se a gente criar qualquer critério, ele não vai dar conta de todas as especificidades desse país, que é gigante. A gente não vai conseguir fazer isso. E, de certa forma, uma escola ainda vai ter um recurso a mais, que não pode gastar porque ela não pode fazer reforma, com recurso do PDDR, é o único instrumento que a gente tem hoje. E tem outra escola que vai ter muito dinheiro daquilo que ela não precisa, mas ela vai começar a comprar coisas e montar objetos na sua escola. Quando você faz isso no plano de ação da própria secretaria, ela levanta quais são as demandas. E, do ponto de vista, nós sabemos o percalço, que é a licitação para fazer reforma, ampliação de refeitório. Mas, com isso, nós precisamos aprender a fazer essas coisas no sistema público, como gestores. Porque é o caminho que nós temos. Agora, o que está cabendo à nossa equipe do Ministério da Educação? Encontrar os caminhos das pedras. Estamos com muita preocupação, está muito próximo de vocês. Eu, posso falar, efetivamente, não vi o Ministério da Educação tão próximo às secretarias de Estado de Educação como agora. Nós estamos 24 horas com vocês, os problemas que acontecem, a gente está, seja em qual rede social que for, em qual canal que for, nós estamos dando retorno àquilo que vocês necessitam. O plano de ação, ele não foi uma camisa de força, porque você poderia refazer, depois voltar, refazer de novo, atender suas especificidades, mas nós vamos ter que atender os controles do recurso público, então isso nos tira, porque a autonomia ela tem limite, então ela nos dá um limite dessa nossa autonomia. Para flexibilizar um pouco mais, a gente sabe que a gente precisava mexer nessa portaria, né? A gente vai fazer uma segunda portaria que flexibiliza mais do que a primeira, principalmente contra a matrícula. O que está na nossa agenda muito forte é o número de estudantes matriculados nas escolas de fomento a ensino médio em tempo integral, que não conseguiram atingir nem o que está na portaria e muito menos o que foi planejado pelas próprias secretarias. A gente sabe do ponto de vista de um monte de... A gente tem N situações que pode citar, não é a realidade da comunidade. O tempo para se construir esse plano de ação não foi o mais adequado, foi de novembro até agora. A gente reconhece o Ministério da Educação sobre isso, e por isso a gente queria fazer uma portaria até maio, para que vocês tenham 60 dias para fazer sobre isso. Então, nós estamos construindo junto a política de fomento às escolas de tempo integral do ensino médio. E é junto mesmo, de mãos dadas. O que nós estamos acabando de fazer agora um manual de como utilizar o recurso e a prestação de conta. Fizemos uma primeira webconferência, o manual está passando agora só por questão de revisões, e próxima semana nós já vamos soltar esse manual. Vamos chamar todos... que não todos, mas aqueles que fazem parte da política de fomento e também do ensino médio, fazer formação de vocês e como a gente pode estar mais próximo para ajudar vocês. Mas, se eu puder responder, eu acho que as coisas que mais angustiam vocês hoje é a matrícula.
Fiquem tranquilos, do ponto de vista de que nós estaremos, via CAL, olhando situação por situação. Nós não iremos, do Ministério da Educação, tomar nenhuma... Anotem isso aí. Nós, do Ministério da Educação, nós não iremos tomar nenhuma providência daqui do ponto de vista que a gente não se esgotou todos os caminhos possíveis para ajudar a Secretaria. Essa é a nossa intencionalidade. Ok, Wesley, obrigada. Obrigada, Wesley. Acabou o tempo das perguntas, né? Então, agora, caminhando para o final, a gente chama aqui a secretária Goretti para fazer a nossa última pergunta sobre financiamento. Oi. Boa tarde, Wesley. Vamos arrumar aqui. Bom, a pergunta é a seguinte. A questão de maior preocupação qual é a proposta do MEC para a questão do financiamento no novo ensino médio, considerando que a diversificação na oferta do novo ensino médio, considerando a progressiva aumento da carga horária, né, de 800 para 1.000, 1.400, etc., que a gente vai ter que contratar novos profissionais, principalmente para o profissionalizante, e como introduzir ainda o pagamento desses profissionais via Fundeb. Também discutimos que nós temos a responsabilidade com a PEC dos gastos públicos, né, que restringe o aumento dos gastos públicos, e aí ficou a pergunta central. Qual a proposta do MEC para a questão do financiamento do novo ensino médio? É isso? Correto. Primeiro, vamos entender que alguns caminhos estão sendo já construídos há bastante tempo. Entre um deles é a ampliação da carga horária do ensino médio, que desde 2011 nós temos o programa Ensino Médio Inovador, que já atinge 49,90% das escolas de ensino médio do Brasil. Ou elas atingem com 5 horas de aula, que é no mínimo 1.000 horas, ou elas estão com 7 horas, que já é tempo integral. Então, já é uma política de financiamento e indução para a reforma do ensino médio. E eu acho que isso foi tudo visível na nossa webconferência, da importância do programa Ensino Médio Inovador de ser um indutor para a mudança do ensino médio, que vem construindo lá desde 2011. Ele pode ajudar muito a pensar o novo ensino médio e continuar nessa indução do novo ensino médio. Nós temos esse financiamento. E nós sabemos que talvez ele não seja tão suficiente. Das escolas de tempo integral com mais de 1.400 horas, nós já temos a política de fomento às escolas de tempo integral, que está garantido por lei por, no mínimo, 10 anos, que é uma transferência de recursos de 2.000 aluno ano, e que nós estamos agora conversando para que a gente possa melhorar do ponto do aspecto de vista de flexibilizar mais, estar próximo mais das realidades, para garantir o que... Quem era que estava comigo anteriormente? Fernanda, não. Anterior. A Bahia. Que a Bahia disse que está mais próximo da realidade de cada secretaria. Então, se a gente olhar para o Ministério, ele já está dando passos anteriores à reforma no processo de induzir e ajudar na implementação da reforma do ensino médio. Mas eu quero fazer uma reflexão com vocês. Nós estamos depositando no financiamento, ao meu ver, por onde eu tenho passado no Brasil, nós estamos depositando no financiamento uma responsabilidade que talvez não seja desse tamanho dele. Porque nós estamos falando de uma mudança de currículo. Não é uma mudança na estrutura física da escola por si só. O problema da estrutura física das nossas escolas de ensino médio, ela não começa com o novo ensino médio, ela já é a realidade há muito tempo. Sem reforma de ensino médio, ou sem o novo ensino médio, nossas escolas precisariam fazer uma política de fomento à melhoria da qualidade da infraestrutura das escolas há muito tempo. Isso não é uma dívida da reforma, isso é uma dívida histórica. Então, por isso que esse tema ele é muito caro e muito importante para o novo ensino médio. Como eu disse, é algo que está adormecido e que agora torna realidade.
Nós queremos fazer diferente, sim. E estamos tentando fazer diferente. Do ponto de vista, antes não era possível, porque a gente não tinha flexibilização curricular. Agora a gente tem flexibilização curricular, mas a gente está com uma infraestrutura muito ruim por um processo histórico degradante, bem perverso. Nós precisamos dar conta sobre isso. E também de fazer o uso do recurso público. Nós temos nessa sua pergunta tantos indicadores, como um dele, por exemplo, que Secretarias Estaduais de Educação, que utiliza o Fundeb inteiro para pagamento de professor. Está todo comprometido. Então, quais todas? Então, do ponto de vista, como é que você vai fazer do ponto de vista que você está apertado, você está usando um sapato que não te serve há muito tempo, e agora você quer flexibilizar, então você precisa de um sapato que consiga garantir essa flexibilização, mas não foi feito do ponto de vista anteriormente. Um investimento não só na infraestrutura, mas no aumento do investimento da educação, mas eu não acho que a PEC seria o grande problema disso tudo, não. Eu acho que o Brasil tem que definir o que é importante para o país. E aí não perpassa só para o Ministério da Educação. Essas questões passam por outras decisões também políticas. E que nós sofremos agora, e essa pergunta que você faz, de um processo histórico-político muito ruim no nosso país. Porque quando a gente olha para os gastos públicos e por recursos, a gente fala assim, quando eu vi esse estudo do IPEA, falando que a gente com 5,5% do nosso PIB, nós conseguimos fazer um caqui, eu olho e faço uma pergunta que Einstein fez sobre o tempo. Duas coisas estão mentindo. Ou, ele falava assim, ou o tempo está mentindo, ou a velocidade está mentindo. E quem estava mentindo era o tempo, porque ele não era constante. Quem era constante era a velocidade. Disso, duas coisas estão mentindo. Ou o recurso está mentindo, falando que ele está sendo usado para isso mesmo e não está chegando, ou quem está mentindo é a conta está errada, vai ter que refazer. E, segundo o estatístico que fez, ele garante que não está errada. Aí já descobriu o mentiroso. Então, Gorete, do ponto de vista do financiamento, nós já estamos caminhando como Ministério da Educação para realizar o financiamento. Olha os recursos que a gente pode captar. Eu só quero deixar isso aqui para vocês pensar. Nós temos Medtech, tem uma política de Pronatec, tem os Institutos Federais de Ensino Técnico e Profissional, ensino médio inovador, atingindo 50% das nossas escolas, política de fomento ao ensino médio em tempo integral. Do ponto de vista da indução para o novo ensino médio, nós já temos. Agora o que nós temos que perguntar é, o Ministério da Educação precisa também fazer um esforço hercúleo para formação continuada dos professores, orientação curricular. Obrigado, professora. E aí nós temos que fazer outro tipo de pergunta, porque nós estamos depositando alguns esforços em algumas energias onde que nós não precisamos. E sem professor não se faz reforma. Entendeu? Então, sim, muito do novo ensino médio não precisa do recurso financeiro, é muito mais do como fazer. E a gente aprendeu muito com nossas escolas que estão no programa de ensino médio inovador, que o recurso não é tanto assim. E tem feito práticas inovadoras diferentes. Eu tenho uma escola, um exemplo, em Goiás, que ela se tornou de ensino médio semestral. E ela é uma única escola de semestral que está lá em Niquelândia. O gasto que ela tem com o modelo que ela tem hoje é o mesmo gasto que ela tem com o modelo anterior. Mas olha o currículo dela. Olha a prática curricular dela. Olha o posicionamento dos professores. A aprendizagem dos seus alunos. É uma postura que perpassa. Não estou falando que a educação, estou falando que o financiamento não seja importante. Essa é uma pergunta que eu não tenho que dar conta. Eu só estou sinalizando quais são os financiamentos que o Ministério já está fazendo. E terá que fazer outros financiamentos para garantir o novo ensino médio. Terá. Mas eu não quero deixar que é só esse a grande panaceia para resolver. Ele também é um indicador. Mas, para mim, não é o indicador que é mais caro. O indicador mais caro é de uma mudança curricular. E mudança curricular passa pela formação de professores, seja ela inicial, continuada, materiais didáticos, avaliações didáticas. É algo que a gente vai ter que construir juntos, Gorete. Juntos. Bem, eu reconheço que nós não podemos querer resultados diferentes fazendo as mesmas práticas nos nossos Excelente. Estados. Mas eu quero registrar que a discussão a gente vai fazer novas práticas com os mesmos recursos? É isso? De ponto de vista... Foi o que eu entendi. Não. O Ministério da Educação não está fazendo novas práticas com o mesmo recurso. Ah, não. Por exemplo, eu vou insistir nisso. Eu preciso insistir. Por que dá para fazer nova prática com o mesmo recurso? Porque, do ponto de vista... Não estou falando que isso tem que ser uma lei para todos. Mas, em alguns aspectos, em alguns pontos, é possível mudar com o mesmo recurso. Aí é a postura da mudança. Eu vi e vivi
experiências em escolas e fiz parte de uma mudança numa escola que foi fenomenal do ponto de vista da postura dos professores e do pensar do currículo. O professor está lá, o currículo é o mesmo, o material didático está lá, mas a forma de fazer foi diferente. Pensou-se diferente, de fora do quadrado. Possibilitou flexibilizar, possibilitou disciplinas optativas, possibilitou disciplinas eletivas, que já estava na carga horária da escola, ela já tem esse custo para ela. Eu não estou falando que não precisa de financiamento. Precisa. Mas, mais do que isso, nós precisamos mudar nossa postura e enxergar que é possível fazer diferente. É possível fazer diferente. Senão parece que, por bem, se a gente começar, os estudos que eu li até hoje não tem nenhuma correlação entre financiamento e desempenho. Sim. Mas aí eu já citei, né, quais são os programas do Ministério que vai nessa indução de aumentar a carga horária e ajudar os estados, que é o fomento da escola de tempo integral e o programa de ensino médio inovador. Sim. Mas tem alguns... entendi. Do ponto de vista de aumentar a carga horária, com certeza, isso vai ter que ter a participação da União e a gente vai ter que ter uma discussão interna. E isso é algo que já está lá bem sinalizado, que não pode ser a política de fomento das escolas de tempo integral, que é só para 10%. Um caminho seria o PROEMI, já está em 50%, vamos ver como é que poderia melhorar essa política, esse programa, para atingir, do ponto de vista de quem está fazendo o redesenho curricular, ter acesso a esse financiamento. Pode ser um caminho. Nós temos uma política que atinge a 50% das escolas. E é dinheiro direto na escola, que eu percebi da Bahia, que tem muita aderência no que as secretarias pensam e fazem. Mas, por outro lado, tem também formação de professor, pagamento desse professor, que o Ministério da Educação precisa responder essas coisas. Obrigada. De nada. Wesley, você comentou, a gente chegou na sua última questão. Posso chamar o secretário para fazer as falas finais e você também, ou você tinha alguma coisa que eu tinha queria... pedido só 5 minutinhos, que me falaram sobre o PROEMI, eu só guardei aqui uma apresentação para a gente alinhar alguns pontos de vista assim, eu acho que vai ser muito importante para cá. Tá bom, 5 então, minutos e eu finalizo. 5 minutinhos e aí o Pode secretário marcar, finaliza. Ana, e me interrompe. Por gentileza. Eu estou trazendo para vocês, de um ponto de vista, algo que nos sinaliza, e por isso que o Ministério está muito próximo das redes. Nós temos um prazo de até 31, daqui de 10 dias, para encerrar a validação dos planos de redesenho curricular no programa Ensino Médio Inovador. Tá. E, do ponto de vista, eu quero trazer para vocês de como está a situação do Brasil hoje. Esse verdezinho é que ainda está em cadastramento, os PRCs, então está lá com as escolas, já entraram, estão produzindo seus PRCs. O roxo, estou falando do Brasil, está habilitada para fazer a PRC, mas ela nem entrou ainda. Tem 12% de escola que nem entraram para fazer seus PRCs. 3%... estão habilitadas, elas entraram, mas não fizeram nada. 3% nem iniciaram, nem chegaram a entrar. 8% já estão aprovadas e 35% estão em análise na Secretaria Estadual de Educação. Eu vou disponibilizar isso para enviar para todos. Isso é só para a gente ter um brainstorm de como está o trabalho em 8.706 escolas. Tá bom? Esse dado foi tirado ontem à noite. Eu quis trazer o mais próximo possível de vocês. Como que está isso por região? Eu trouxe isso por região. No Centro-Oeste, 35% estão em cadastro, estão realizando a construção. 2% estão habilitados, mas eles nem iniciaram, não fizeram nada. 7% já estão aprovados, mas 56% ainda estão em análise. E, quando eu olhei esse resultado, eu preciso tomar uma decisão conjunta com vocês aqui, se o nosso presidente do Conselho nos permitir, porque eu preciso ampliar o prazo para finalizar a PRC. O que você acha, Laura? Mas aí precisamos acordar, ok? Vamos acordar? Porque eu tenho uma limitação. E lembra que a minha limitação é a prestação de conta do recurso do Programa Ensino Médio Inovador e iniciar as atividades, tá bom? Eu não vou delongar, eu só vou apresentar... Quer o norte? Pode ser esse aqui, professor?
Então, o norte, me pediram para me falar do norte, o norte está assim, ó, nós temos 48% das escolas que estão em cadastro, nós temos 28%, que é o roxo, que já estão habilitados, mas ainda não fizeram nada, 4% estão em análise, e 13% já estão aprovadas, e 7% nem entraram ainda na aba do PRC e precisam entrar para iniciar. Do ponto de vista, quando a gente tira essa radiografia, essa foto, ela me assustou. Eu deixei para tirar essa foto ontem, trabalhei nela à noite para que eu pudesse trazer a parte mais próxima possível de estar no sistema. Todos os estados podem fazer isso, a plataforma do PDD interativo permite fazer isso para todos os estados. Nós estamos criando uma ferramenta que seja uma ferramenta de uso pedagógico para a Secretaria de Planejamento. Reformulamos todo o PDDE, chamamos os coordenadores de ensino médio para reformular junto com a gente e tudo mais. O que eu quero acordar com vocês? Eu não consigo ampliar os prazos para mais de uma semana. Podemos acordar dia 7/4? Ok? Eu vou sair daqui agora para o Ministério, para conversar com a TI, e eu já estou falando oficialmente que os prazos serão prorrogados até dia 7/4. Tá bom? Oficialmente, os prazos já estão prorrogados dia 7/4. Mas que prazo é esse? Para validação. O MEC valida alguma proposta de redesenho curricular? Não. Quem valida? As secretarias de Estado de Educação. Lembrar que Norte e Nordeste, o dinheiro de muitas secretarias já está na conta. E os outros já estão iniciando os depósitos. Chegou o dinheiro, já pode iniciar a utilização do recurso? Sim, desde que a PRC esteja aprovada, já pode iniciar a utilização. Posso voltar? Esse aqui, professora. Ok. O anterior, essa daqui, professora. Eu vou deixar aqui, e vou mandar para o WhatsApp também de vocês, coordenadores, mas eu não poderia perder essa oportunidade da gente, né, juntos, o Ministério da Educação está junto para a gente construir aquilo que tem aderência aos estados e que a gente possa dar suporte técnico para vocês fazerem uma boa indução dos nossos programas lá. E dizer que, do ponto de vista, nós começamos a analisar algumas propostas de desenho curricular. São umas que são desesperadoras. Contamos com a presteza e a participação das secretarias ao aprovar essas propostas de desenho curricular, muito mais no intuito de sinalizar um caminho para a reforma do ensino médio, e eu agradeço a minha participação e a oportunidade de conversar com vocês. E deixar com vocês uma lembrança da reforma do ensino médio, os principais pontos aí para vocês. Obrigado. Wesley, eu queria agradecer, em nome do Concede, o prestígio da sua presença aqui nesse evento. Segundo ponto, quer dizer que eu sou muito disciplinado quanto à dinâmica do trabalho. Não vou fazer contraponto nenhum às questões. E terceiro, dizer que a quantidade de divergências é enorme. A partir do que eu ouvi na sua fala, do que eu participei no grupo, há muitas, realmente, discussões. Mas eu entendo como uma conversa inicial. Tá? Mas eu queria que você registrasse que tem uma divergência de pontos, mas eu acho que o que eu tenho é agradecer nesse momento e vamos ter outras conversas. Tá? Obrigado. Muito obrigado. Obrigada, Wesley. Eu queria permanecer com vocês, mas eu estou pegando o voo agora. Estou indo para São Paulo para falar sobre a reforma do ensino médio para as escolas técnicas e profissionais. Vocês me perdoem, mas o secretário não está aqui. Eu estou representando ele essa semana, a agenda do secretário. E obrigado pelo convite. Obrigada. Bom, pessoal, então, agora a nossa ideia é dar continuidade ao trabalho que a gente fez na parte da manhã das discussões dos grupos. Vou apresentar um pouquinho a agenda, porque a gente tem um COF às 16h30. Então, a ideia é que a gente faça uma parte do